Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Totalcast, o podcast da Total Express. Eu sou Vinícius Leonelli e aqui você fica sabendo sobre todas as novidades que englobam o mundo logístico e as informações mais quentes voltadas para o e-commerce. E hoje o assunto é crucial, ele é uma virada de chave para quem trabalha online e quer vender no seu e-commerce, que é justamente a integração para e-commerce, né? Hoje a gente vai falar aqui o que é, como funciona e quais são as suas vantagens, né, no atendimento ao cliente. Para isso, trouxe um time chave aqui da Total Express para falar sobre esse assunto. Estou aqui com o Gustavo Virgílio, Gustavo que é gerente de integrações e plataformas. Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado, Vini. A gente está aqui para compartilhar da melhor forma possível os conhecimentos que nós temos aqui a bordo do tema de integrações. Maravilha! Além do Gustavo, a gente também tem a presença do Márcio Henrique. Ele é nosso Tech Manager aqui na Total Express. Márcio, seja bem-vindo também. Obrigado, Vini. É prazer estar aqui com vocês. Acho que a ideia aqui é a gente bater um papo, interagir um pouco, trazer algumas informações, algumas novidades sobre o processo de integrações, parcerias. Vai ser muito produtiva essa conversa. Com certeza. E além deles também temos a Silvana Márcio, que é coordenadora de parcerias. A Sil para os íntimos. Sil, seja bem-vinda aqui no nosso podcast. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Vai ser uma delícia falar sobre parcerias e integrações no mundo de logística. Legal, é legal que cada um aqui é expert em uma área específica sobre esse tema, então a gente vai ter muito assunto aqui para falar, né? Então, para começar, na verdade, eu queria trazer mais um conceito geral, né? E quais são os benefícios de uma integração logística para o e-commerce, né? Começando aqui, como é que funciona justamente o que é uma integração e como é que ela funciona para o e-commerce e como que isso afeta, né, na operação de uma loja, Sil? Claro, ótima pergunta, Vini. Integração logística, a gente sabe, voltando um pouquinho, né? O e-commerce é um segmento do mercado que está em grande expansão. Hoje o Brasil já representa, ele está dentro da cadeia entre os 10 principais países do mundo que tem crescimento e grande expansão no comércio eletrônico. Sabemos que existem grandes players do mercado e esses grandes players possuem uma tecnologia própria, uma necessidade de personalização própria, mas esses grandes players também possuem equipes maiores, áreas de tecnologia e de desenvolvimento com muito mais know-how. E quando a gente fala do mundo, de todo esse crescimento, toda essa expansão da qual nós estamos vivendo no Brasil, a gente traz e volta muito os nossos olhares aos PMEs. PMEs são as pequenas e médias empresas, então são lojistas desde um pequenininho, com bem pouca expressividade no comércio eletrônico, pouca volumetria, a sellers que estão se desenvolvendo e amadurecendo cada vez mais nesse comércio eletrônico também. E quando a gente fala de soluções de integração para esse público PME, a gente não pode pensar em coisas muito elaboradas, com muitas personalizações, porque isso vai inviabilizar uma integração para este seller. Justamente porque é um time pequeno, às vezes a pessoa faz sozinho todo o trabalho de uma loja online, né? Muitas vezes é a mesma pessoa Exato. que faz compras, que faz o marketing, que vai empacotar e vai fazer a integração. E é o público, justamente, acho que o foco desse nosso Totalcast aqui são para essas pessoas e trazer isso é primordial. De fato. Então, quando a gente fala para esse público, o PME, de fato, hoje a gente vai transcorrer e vai falar muito mais de outras opções e formatos de integração, mas hoje a gente fala muito do formato plug and play, que é um dos principais de mercado, e um formato através de web service, onde com uma pequena credencial esse seller consegue fazer as integrações de forma autônoma, sem muita preocupação, fazer tudo isso de forma fluida. E um pouquinho do que a gente traz de benefícios para essas integrações, quando a gente fala do mundo logístico, é trazer a possibilidade de realizar uma solicitação de coleta de forma automática. Então, realizou a venda, a transportadora já precisa saber que tem ali um pedido para a gente ir realizar uma coleta. Então, solicitação de coleta, subida automática de tabelas, tanto tabela de preço quanto tabela de abrangência. Todo o tracking que nós falamos, né, que é o rastreamento desse pedido. Então, a partir do momento que a gente realiza uma coleta, daquele momento até chegar no consumidor final, ter toda essa automatização para que esse produto seja rastreado,
impressão de etiquetas em lote, aí a gente pode falar de a etiqueta já personalizada da transportadora, faz total diferença também, vai melhorar no processo operacional, vai trazer um SLA reduzido, então começa a desencadear diversos benefícios. Legal, você trouxe justamente essa visão do diferencial para facilitar mesmo, né? E aí por trás de tudo isso que a Sil falou, o trabalho duro está do nosso lado de tecnologia, né? Então, assim, a ideia é que a gente, do nosso lado, consiga antecipar essas necessidades, né? E fazer com que a conexão com os nossos sistemas seja de forma muito mais fluida, de uma maneira muito mais simples para o lojista, para esse pequeno cliente que ele quer uma escalabilidade. Então, quanto menor a porta de entrada, quanto maior ela for a facilidade, para ele é muito mais fácil começar a trabalhar com a Total e dentro do mercado eletrônico. É isso, e a gente, eu e o Gu aqui, a gente está aqui para garantir que todo esse fluxo de automação seja o mais transparente possível mais claro, mais simples, né? Exatamente. É isso, então, né? Esse é o nosso papel aqui na Total Express na área de integrações. Perfeito, justamente esse ponto que eu acho que é muito legal para quem está acompanhando aqui é o facilitador. Quanto mais as coisas forem simples, mais práticas e mais intuitivas, mais fácil e com mais sucesso ele vai conseguir transcorrer e crescer junto, né? É isso. Esse que é a principal intenção, na verdade, né? Eu acho até como um plus que a gente pode trazer, Vini, quando a gente fala, né, eu citei integração web service, que tenha uma credencial para que seja feitas as integrações, ou que eu citei também como modelo plug and play. O plug and play é bastante tradicional de se ver hoje no mercado. Como que ele funciona, basicamente? Ele está dentro existe uma loja de aplicativos, na maioria das vezes, onde dentro da loja de aplicativos, hoje de um determinado parceiro, a gente vai citar alguns dos quais nós estamos presentes hoje. O seller, com poucos cliques, em poucos passos, ele consiga seguir com uma integração com passos em cliques muito sutis, de fato. Legal. E de que forma que essa solução, essas integrações, né, pode justamente ajudar o pequeno, o médio, a competir com os grandes, né? A gente sabe que o universo, como você comentou, é gigantesco. E como que essa solução pode ajudar esse PME, esse pequeno, médio empreendedor, com as grandes empresas que tem justamente no mercado online? Eu acho que sem dúvida é essa questão de otimização de processos. Através disso, o próprio seller consegue reduzir custos também na operação dele como um todo, não só em logística, mas de diversas outras formas, e gerar satisfação do cliente, que é o almejado, Com né? certeza. É o objetivo final. Legal. E aqui, entrando um pouco mais no quesito técnico aqui, né? Que aí acho que são vocês aqui que são os tech, como eles estão com a camiseta aqui, que é toda a parte de tecnologia. Mas vamos também lá pensando nesse ponto pro lojista, né? Que ele está começando, ele está iniciando, e ele ainda não sabe direito como dar o primeiro passo, por onde ele começa. Aí, Gustavo, eu queria saber o que ele precisa saber de configuração mesmo para poder dar esse start. É importante nesse momento, né, o seller, o lojista, essa pequena empresa que está começando, entender quais são o objetivo e de onde ele quer chegar, né? Eu quero expandir meu negócio, eu quero dar escalabilidade. Então, uma vez que você tem todas as suas necessidades claras, se conectar com players de mercado importantes também estrategicamente, seja no viés logístico, né, onde ele pode contar com a Total Express para fazer esse processo, ou seja no viés de plataformas e-commerce disponíveis no mercado. Então, assim, existem dois perfis, né? Eu acho que a gente pode separar isso em dois grandes blocos, né? O pequeno, que de fato não tem alguém que tenha conhecimento técnico, então essa pessoa ou essa empresa, ela vai precisar de um aparato tecnológico de plataformas que já estão no mercado, consolidadas e vão dar todo o suporte. E a Total está conectada com essas plataformas. Eu acho que esse é a grande virada de chave para esses pequenos players que estão conectados a essa plataforma. E no segundo bloco tem grandes empresas, né, com uma área de tecnologia robusta, uma área de tecnologia que dá o suporte, que também entra em contato muito com a Total, e juntos a gente entende qual é a melhor necessidade, dá uma diretriz para essas integrações. Então, de modo geral, eu acho que tem esses dois grandes blocos que a gente consegue direcionar muito bem, seja o pequeno ou o grande cliente, através de plataformas, através de integrações otimizadas.
Legal saber sobre essa configuração, justamente para esse passo ser mais tranquilo, né? E aí, voltando aqui, né, para a escolha de um e-commerce, do RP ou próprio gateway, né? A gente vai falar um pouquinho mais desses termos, tá, pessoal? Só para vocês entenderem a diferenciação. Mas queria trazer aqui, o Márcio, que critérios que uma empresa, ou quem está acompanhando aqui, ele deve considerar na hora dessa escolha? Para qual caminho ele deve seguir? O que ele deve pensar nesse momento? Eu acho que essa pergunta remete a gente a 5 grandes pilares de escolhas, né? São as funcionalidades, experiência do cliente, escalabilidade do seu processo, né? O quanto que aquela plataforma, aquele gateway, aquele ERP vai suportar um crescimento desse logístico, né? Pensando no planejamento futuro. A experiência do usuário, o que essa plataforma traz de experiência, quais são as funcionalidades de interação com o usuário, para que ele tenha, né, a gente sabe que hoje o cenário de concorrência é muito grande, então quando você tem uma insatisfação de um cliente em determinada plataforma, em determinado site, ele vai procurar outro seller para poder adquirir aquele produto. Então acho que experiência do usuário, integração, olhando para a gente, é fundamental que tenha um suporte ali, né, onde a gente tenha uma interação com a área de suporte dessas plataformas, gateways ou RPs, para que a gente possa interagir tecnicamente, para ter uma fluidez no processo de integração. A Sil falou do plug and play, nem sempre a gente trabalha só com plug and play, né? A gente de repente precisa de um desenvolvimento onde aí nossa área de desenvolvimento, de tecnologia entra interagindo com o time de parceria, com o time das plataformas, para que a gente possa estar fazendo sim um processo bem transparente ali para o cliente final. Tem um ponto muito importante aí que o Márcio comentou, né? A experiência desse cliente, né? A gente como consumidor final também que somos, sim, nós mudamos de uma plataforma para outra muito rápido, né? Estou lá com o site aberto, fazendo uma cotação em determinado produto e vou muito rapidamente, com um clique, abro uma outra página e vou para um outro caminho totalmente diferente, um outro cliente. E para nós, essa experiência tem N aspectos, né? Então, assim como é para o nosso cliente, né? Então, a gente precisa passar uma experiência, uma plataforma responsiva para que toda vez que ele faça um direcionamento de uma compra dentro do e-commerce, a Total esteja por trás, embarcada ali para fazer esse transporte. Então, a gente ter essa experiência do cliente muito bem afinada com os nossos parceiros estratégicos é fundamental. E é lógico, o último, só finalizando, custo, né? Acho que ele tem que sempre estar olhando a questão do custo, qual plataforma está aderente dado o cenário que cada cliente possui, né? Acho que esses são os grandes pilares para uma boa escolha. Para escolher, né? E é possível você integrar com diversas plataformas ao mesmo tempo, né? Como vocês comentaram aí, os RPs, os gateways. O que é de vantajoso você integrar com várias plataformas, com múltiplas plataformas, e quais são os benefícios de cada um especificamente, pensando para quem está acompanhando em fazer segmentos diferentes? Bom, acho que o principal é justamente a melhoria da experiência do cliente. Né? Você ter uma automação entre a Total e os gateways, as plataformas. A gente tem uma experiência do cliente muito, muito melhor, né? Acho que o produto final entregue é um produto com muito mais qualidade. Então a gente fala aí de automação, cara. Automação é um ponto crucial para o nosso processo de ganho operacional aí para o cliente. Escalabilidade, a gente já falou um pouco anteriormente, né? Eu acho que quando você tem um processo automatizado, você pode pensar em escalar o seu site, o seu nicho de produto com uma facilidade muito maior. Acho que as plataformas oferecem isso e a Total está 100% adequada a suportar qualquer tipo de volume que um cliente venha trazer para dentro. Legal, desse voltado para luz. E justamente pegando até esse gancho aqui que o Márcio trouxe, voltado justamente pro lado da Total aqui, que é a logística dentro do e-commerce, né? De que forma, assim, que ter um bom parceiro logístico, que a Total Express com maestria, se faz importante justamente para melhorar essa parte que o Márcio comentou da experiência do cliente dentro do e-commerce, né? Como que ter um bom parceiro logístico ajuda nisso?
É isso mesmo. Acho que, bem como já falamos aqui, o consumidor hoje ele está cada vez mais exigente. Muito. E isso é positivo. Isso é positivo, faz com que cada vez mais a gente saia da caixinha, cada vez mais a gente traga opções novas, né? Então, acho que sem dúvida nenhuma, o que bem o Márcio já colocou, que é a questão da escolha entre preços e prazos, né? Ora, eu tenho a necessidade de escolher um prazo menor e eu não vou me importar com o preço. Ora, eu não tenho necessidade de um prazo tão competitivo, mas eu vou buscar preço. Então, a gente tem consumidores que em diversos momentos, né? Na hora de decidir, de finalizar uma compra. E acho que, além disso, um dos fatores mais importantes para essa tomada de decisão do seller em relação ao parceiro logístico são todas as oportunidades de produtos que essa transportadora vai oferecer. Então, hoje não adianta a gente ficar no produto de prateleira, que é o que todo mundo entrega. Mas quais são as novidades que nós temos em cima disso? Eu quero trabalhar com produto expresso, onde vai ter uma redução no SLA de entrega. Ou então a gente se fala muito já hoje, para todo o mercado, independente do tamanho desse player, que é a questão da entrega no mesmo dia. Então tem total hoje. Poxa, a gente é consumidor, a gente gosta de comprar, mas de repente chegou, não me serviu, ou não era a cor que eu desejava. Hoje é bastante complicado e ninguém gosta, para ser sincero, de fazer uma reversa, onde você tem a necessidade de se locomover. Nós temos, a Total também tanto entrega o produto como entrega soluções, exatamente. De logística reversa. E acho que não para por aí, né? Quando a gente fala de operação como um todo, o que a gente tem relacionado a Fulfillment, que vai escalonar cada vez mais, trazer maior fluidez, vai dar mais autonomia para esse seller poder trabalhar no que realmente importa e deixar essa questão operacional mais a critério e a demanda mesmo do parceiro logístico. Acho que tudo isso faz bastante diferença. Legal, você até comentou, né, dessa modalidade expressa, da entrega no mesmo dia. Isso é algo que é muito tangente para quem trabalha como sabe disso. Inclusive temos um episódio falando especificamente sobre isso. Quando eu terminar de escutar, de ouvir e assistir esse episódio que a gente está fazendo, volta lá, a gente também trouxe o time aqui comercial e o time de produtos para falar sobre essa modalidade. E não só essas, como todas que a Sil comentou, e toda a gama, vasta gama de soluções que a Total tem. Estão todas esperando somente por você. É só entra lá, www.totalexpress.com.br. Nosso time comercial está pronto aqui para atender a solução perfeita para o seu negócio. Só voltando aqui para o nosso merchan, agora voltando para o nosso conteúdo aqui. Mas é sempre bom enfatizar que a gente tem todas essas opções no mercado prontas aqui para atendimento de quem está precisando, né? Mas voltando um pouquinho aqui só dessa parte das interações que você comentou aí da parte logística, e como que as integrações também podem auxiliar na parte do impulsionamento mesmo de vendas, né, Márcio? Acho que essa parte é muito importante também para quem está vendendo. Eu quero cada vez vender mais, quero cada vez crescer mais. Como que a integração pode ajudar nesse funcionamento de vendas para uma loja online? Eu vejo que a integração nesse ponto, ela precisa ser, ela não é um protagonista, né? Quanto mais a integração for um coadjuvante, é sinônimo de saudável, né? De saúde para essa operação. E partindo desse princípio, né? Eu também acredito que através da integração a gente ganha, né? O nosso cliente ele ganha performance, ele ganha fortalecimento de marca, ele ganha entrega no prazo, ele ganha proporcionando experiências positivas para o seu cliente, que é o nosso cliente indireto, né? Então, através desse arcabouço de integrações que nós não somos os protagonistas, mas queremos dar todo o suporte necessário para que essa operação aconteça no melhor modelo, né? Então a gente tem um papel aqui de deixar de ser um ponto de preocupação para os e-commerces e passar a ser um impulsionador dessas lojas, né? De uma forma bem transparente e fluida. É a solução, né, Gu? Exatamente. É a solução de... Afinal,
sem logística não existe o e-commerce, né? Não, Nem um exatamente. Legal, bacana. A gente está falando aqui, né, de várias modalidades de integração e de utilizar o serviço, né, de um parceiro logístico. Agora eu queria trazer um pouco aqui de outra forma que também faz parte, né, do nosso dia a dia, que faz parte do dia da gente aqui da Total Express, que é o nosso Total Conecta, a plataforma de gerenciamento que a gente tem de pedidos, que foi recentemente aqui reformulada internamente e chegou aí para facilitar o dia a dia dos lojistas, né? Queria saber, Gustavo, da gente aqui, como que o Total Conecta se diferencia das outras soluções de integrações que existem no mercado? Ele veio para ser o divisor de águas aqui dentro da Total Express com relação aos seus clientes, né? Eu acho que é importante que não vamos aqui aprofundar no Total Conecta, né? Mas eu acho que imagino que a gente tenha muito em breve. Exato, inclusive a gente até mencionou aqui, claro que a gente vai dar só um parecer aqui do que é, porque é a atuação que a gente tem aqui, né, dentro da Total, mas a gente vai fazer um episódio específico para falar sobre o nosso portal. A gente vai trazer o nosso time aqui de CX para falar sobre isso. Então, fiquem ligados que nos próximos episódios a gente tem novidades sobre o Total Conecta, mas dando mais um parecer superficial. Não aqui, vou dar né? spoiler, então. Sem spoilers, mas só dizendo, né, desse diferencial. Então, assim, né, o objetivo do Total Conecta como um todo é literalmente conectar os nossos clientes de uma maneira bem simples com as nossas funcionalidades, com as nossas áreas, com o nosso atendimento. Então, esse é o grande objetivo, né? E nós, né, somos um pedacinho desse arcabouço, desse portal, né? Então, falando um pouquinho de integração. A nossa ideia dentro do Total Conecta é dar uma autonomia para o nosso embarcador. Então, quanto mais preparado for o nosso sistema, menor é a burocracia ou termos técnicos, né? Então, a ideia é levar para o portal uma ferramenta fácil, de fácil manuseio, onde o embarcador ele consiga se autoconectar, fazer um modelo self-service. Então lá a ideia é que a gente já tem alguns métodos de integração previstos, alguns layouts também já previstos, e a gente está acompanhando todas as tendências de mercado. Então, conforme a gente entender que existe uma nova necessidade, uma nova integração ainda não prevista, a ideia é que a gente deixe também no Total Conecta isso previamente configurado, desenvolvido, para novamente, né, o embarcador, quando ele tiver a necessidade, ele consegue, através de alguns cliques, plug and play, de uma maneira bem otimizada, fazer ali a sua própria configuração e rapidamente conseguir ser um cliente da Total. Essa é a grande expectativa e é onde a gente pode atuar fortemente dentro do time de integrações. Eu penso que até como um complemento, né, Gu, acho que é cada vez mais a gente se mostrando não só como uma empresa de soluções logística, mas transparecer e mostrar, entregar de fato todo esse know-how de tecnologia. Eu acho que bastante Com diferente certeza. do que muita gente pensa, né? Logística não é só aquela questão operacional. Muito pelo Vai contrário, muito além né? disso, Vai muito né? além disso. E eu acho que cada vez mais a gente tem se preparado com toda essa questão de tecnologia, dar os primeiros passos no mercado, mostrar inovação de fato para o mercado como um todo. Acho que tem um ponto interessante aí. Eu ouvi já alguns comentários aqui dentro da Total, né? Falando assim, a Total não é uma logística, ela é uma empresa de tecnologia. Eu vou fazer um ajuste aí nessa frase. Eu tentei misturar. Eu acho que a Total é a empresa de logística para o e-commerce e também um hub tecnológico. Exatamente. Então, eu acho que une as duas forças aí. Tá tudo dentro, né? Tá junto aqui, a gente tem o nosso time aqui, Total Tech, tá na camisa. E é isso que é legal, justamente pegando esse gancho de tecnologia que a gente tá falando sobre justamente esse tema. Queria saber, Márcio, quais são as tecnologias mais comuns que são utilizadas, aí trazendo toda a expertise de vocês, para a integração dos sistemas de e-commerce que a gente tem hoje em dia? Cara, são diversas tecnologias que a gente tem hoje no mercado para fazer uma integração do e-commerce, né? Eu vou citar aqui as principais, que são as mais usadas, principalmente pra gente aqui dentro do nosso universo, né? Que são os arquivos EDIs e as APIs. Legal, Né, agora acho só que- trazendo para quem não conhece esses isso. termos, né? O que significaria cada um deles? O EDI, na verdade, trazendo aqui pro português, né? É um intercâmbio de documentos. São documentos em que a gente tem algumas padronizações e alguns arquivos que são customizados dependendo da necessidade do cliente. Aqui a gente trabalha fortemente com processamento de arquivos EDIs, tanto para a parte de coleta, né, quando a gente fala de notifies, enfim, o arquivo CSV, que a gente tem uma configuração própria para poder integrar
esses pedidos com a Total, como nós temos também a parte de retorno, né? Tanto a parte de tracking, ocorrem, Docob, Conembs, enfim. Agora só, calma aí, agora Isso até buguei aqui. Isso. Esses termos que você trouxe aí são o que exatamente, essas abreviações? São os tipos e formatos de arquivos de retorno. Tá. Quando você fala de conhecimento de transporte, você tem o CTE, você tem, enfim, documentos financeiros que você retorna para o cliente poder integrar e gerar todo o seu processo de conciliação financeira. Além da parte do ocorre, né, que são as ocorrências, o tracking, né, o acompanhamento do pedido que o seller vai ter nas plataformas, nos RPs que eles contratem. Então a gente tem todo esse processo de integração e as APIs, né, que são os serviços aí onde você tem uma escalabilidade maior, né, é um processo totalmente automático. Nós temos uma série de APIs hoje na Total, onde a gente integra com o mercado. Outros clientes também, a gente consome as APIs desses clientes para que a gente possa estar fazendo essa integração. Nada mais é do que fazer essa ligação entre utilizando protocolos de mercado, de segurança. A gente usa muito um termo aqui para facilitar o entendimento, é um contrato. Né? Quando você faz um contrato com uma empresa, você tem algumas cláusulas ali que precisam ser estabelecidas e seguidas. A API ela vai na mesma linha. Então eu faço um contrato com o sistema do meu cliente e todos esses parâmetros precisam ser obedecidos para que a informação de fato saia de um local A, vá para o local B. Conversem de forma clara, objetiva, nem para sem nenhuma interrupção no meio. Né? Maravilha. Legal. E aí, pensando nesses pontos, né, nessa fluidez da informação, chegada a um ponto para outro, podem acontecer erros aí nesse caminho. E aí, pensando do lado aqui de vocês de tecnologia, né, quais são erros que podem mais comumente aparecer, né, que as empresas podem cometer ao implementar uma integração? Existem alguns intempéries no caminho, algum erro que pode acontecer? E existe alguma forma de evitar que isso aconteça? Sim, como toda nova implementação, né, sempre existem oportunidades de melhoria, né? Mas eu vou partir do princípio que o grande erro é não ter a Total como parceiro, né? Eu acho que aí a gente já começa dividindo o joio do trigo, né? Legal. Então, mas trazendo para o nosso mundo de tecnologia, eu vejo 2 pontos importantes aí como erros comuns que podem ser evitados se for feito um trabalho preventivo bacana, tá? Um dos erros é com relação a testes, né? A gente sabe que o teste, ele é, em alguns momentos, deixado de lado. Não por nós, né? Por situações, né? Correria da entrega, prazo, custo, enfim. Mas ele tem um papel fundamental dentro do mundo tecnológico para evitar justamente desperdícios de esforços, né? Então, estar alinhado com o nosso cliente, com os nossos parceiros, que qualquer novo desenvolvimento relacionado à integração exige uma necessidade de teste, é importante. Então, tem que ter um teste, tá? Os desenvolvimentos precisam ser testados. Tem outro ponto importante que é relacionado, o Marcião falou um pouquinho sobre isso, sobre escalabilidade. Então, eu também comentei um pouquinho anterior que é importante ter muito bem mapeado a expectativa desse cliente de crescimento dele mesmo, né? Ele precisa ser realista. Onde eu quero chegar? Qual que é a minha curva de crescimento que eu tenho para os próximos 6 meses, 1 ano, 5 anos? Então, através disso, você escolher, né, qual é o método de integração, qual é a plataforma melhor que melhor te atende, qual é o suporte que essa plataforma te dá. Nessa projeção. Então, assim, isso você consegue evitar discrepâncias. A discrepância entre a expectativa e a realidade do que vai acontecer. Você consegue evitar isso daí. Então, eu vejo esses pontos como possíveis, a gente consegue minimizar esses possíveis erros. Legal, bacana pensar nessa questão do testar. Às vezes a gente vai muito na afobação eu quero começar logo, eu quero fazer acontecer logo, e faz parte desse processo justamente quando você quer vender o mais rápido possível, você quer crescer o mais rápido possível, mas é sempre bom ter o pé no chão, às vezes dar um passo para trás, entender de que forma que isso pode acontecer, da forma mais fluida, né? Vocês comentaram aí dessas APIs que ligam e tudo mais. Queria só voltar nesse ponto também, Márcio, para entender como é que as APIs elas facilitam essa integração que a gente comentou aqui entre as diferentes plataformas, que acho que é legal a gente deixar isso bem claro, que né, é fácil a gente falar que os dois lados têm que estar conversando de uma forma clara, objetiva, mas tem que entender como é que funciona e como é que elas podem facilitar essa conversa
entre os lados. Eu acho que às vezes a gente, principalmente a gente de tecnologia, parece meio repetitivo, né? Mas assim, automação de processo. Tá? Então você tem troca de dados em tempo real, você tira a necessidade humana de interação, de geração de qualquer tipo de informação ali para trafegar entre a Total e seus parceiros, né? Então você tem a redução de erros manuais, né? De edição, de transferência, enfim. É um arquivo que é disponibilizado num diretório que não deveria. Então, assim, a API reduz muito esses erros primários aí. Sincronização de dados, então você tem isso em tempo real, então você recebe a informação, você envia a informação, você tem a parte de consulta de gestão de pedidos, né? Tanto da parte de coleta, o recebimento do pedido, até o acompanhamento final. Então, assim, praticamente, não é real time, né? Mas é muito próximo entre o evento que acontece na operação da Total Express, quando a gente tem a movimentação do físico, né? Então você tem a movimentação, as etapas de processamento de um volume, de um pedido, a gente consegue enviar essas informações de maneira muito rápida e muito segura para o cliente final. Isso é muito legal. Isso é muito legal aqui para que a gente possa ter esse fluxo bem automatizado. Voltando a falar escalabilidade, eu acho que é um tema, cara, que... Assim, a gente pode até parecer repetitivo para quem está acompanhando, mas são diversos processos que são diferentes um do outro, que requerem a mesma atenção e os mesmos procedimentos, né? Para cada um desses caminhos, né? Isso. E a manutenção desse cenário, né? Porque você tem uma API que é utilizada globalmente para diversos clientes. Então, o custo de manutenção desses processos, ele acaba sendo menos oneroso, tanto para o nosso time como para os parceiros. Então acho que esses são os principais pontos aí a facilitação de facilitador, né, no uso e consumo de API como método de integração. Bacana, legal. Eu queria entender também, aqui a gente está falando bastante, né, sobre a integração, as diversas formas delas serem feitas, mas é legal a gente entender também, aí Gustavo, eu queria saber de você, se você pode ajudar a gente com isso aqui, para quem está acompanhando também, como que é exatamente a arquitetura disso tudo, né? Como é que a gente pensa em moldar uma integração e deixá-la estruturada desde o começo até o final? Como que a gente pensa nessa projeção e nessa arquitetura dessa integração? Perfeito. É importante a gente trazer aqui o que é uma arquitetura sistêmica, né? Eu acho que, dando um passo um pouco para trás, a gente não sai fazendo um pouco de analogia. A gente não sai construindo uma casa idealizando paredes, janelas, telhado, né? A gente precisa... existe um design, existe um arquiteto por trás disso, que ele vai literalmente desenhar como que essa casa precisa, qual é a espessura da parede, a altura, a porta. Alicerce, onde é o terreno, como está esse terreno. Qual é o padrão que precisa ser seguido. Então, trazendo para o nosso mundo tecnológico, é o mesmo racional. Então, a gente não sai simplesmente desenvolvendo, né? O desenvolvimento precisa estar equilibrado, né? A gente precisa dimensionar recursos, seja ele físico, seja ele na nuvem. Então, e nós temos uma área de arquitetura dentro do nosso hub de tecnologia que é voltado especificamente para isso. E esse time de arquitetura apoiou, né, toda a construção dessa arquitetura. E hoje a nossa arquitetura ela segue as grandes práticas, né, as melhores práticas do mercado, como microserviços, serviços orientados a eventos, visibilidade de logs. Então, hoje nós temos uma arquitetura preparada para isso. Qual que é o grande diferencial dessa arquitetura sistêmica, da forma como ela foi construída? Hoje, a gente consegue fazer o paralelismo de processamentos, que nada mais é do que eu consigo processar dados de formas simultâneas. Então, eu não crio uma fila, eu não crio uma dependência de processos para conseguir fazer o processamento dos dados, que o volume é muito grande. Tá? E tem um outro grande diferencial também na nossa arquitetura, que é a capacidade da gente acoplar novos desenvolvimentos nela. Então ela foi desenvolvida e estruturada por módulos, né? Então hoje, se a gente tiver uma nova necessidade de mercado, a gente consegue se adaptar em poucos dias a essa necessidade. Então
eu entendo que dessa maneira a frente de arquitetura consegue apoiar na frente de integrações. Acho que até como um outro ponto, Gu, a gente pode lembrar também da questão de segurança, né? Segurança das informações, a gente transita com dados muito Sensíveis, importantes, né? E muito sensíveis. E acho que dentro de toda essa estrutura que você bem disse, de velocidade, de dinamismo, de novidades, de melhorias que o mercado exige, a gente foca bastante também nessa questão de segurança de dados. Perfeito, segurança precisa ser respeitada, né? Independente se a gente está falando de uma arquitetura nova, de uma arquitetura antiga, a segurança dos dados ela é primordial e ela corre por todos esses processos. Inclusive aqui dentro da nossa TI nós temos um time dedicado à cibersegurança, segurança da informação. Importantíssimo isso, né? Hoje, diversas empresas se dizem trabalhar nesses quesitos, né? Mas a gente sabe que são muitos pontos diferentes e a gente orgulha de dizer que na Total a gente tem um know-how muito grande para esse tema. Legal, bacana. E aí eu queria voltar um pouco também aqui, esse papo tá sendo muito esclarecedor, até para mim. Diria aqui que eu sou muito leigo nesse assunto, então trazer vocês aqui foi super importante para esclarecer essas formas de integração, essa construção, como deve acontecer. E aí, falando dessas formas que a gente comentou já anteriormente aqui, né? A gente viu aqui que existem essas diversas formas e que cada loja pode escolher para realizar a integração, pode utilizar diversas para facilitar, como a gente entendeu também. E aí, queria saber se vocês podiam citar para a gente quais são os maiores desafios da utilização de cada um deles, né? Que a gente comentou aqui que tem no RP, tem as plataformas de e-commerce e tem os gateways logísticos, né? Se a gente pudesse entender a diferenciação específica de cada um deles e quais são os desafios na utilização deles, só para a gente esclarecer para quem está acompanhando. Sim, eu vou puxar uma parte falando sobre os desafios e depois eu deixo contigo ali, eu acho que... A Sil vai saber dizer a explicação de cada um. Perfeito. Sou indicado para falar a respeito do tema. Maravilha. Olhando, eu acho que também, né, eu vou separar os desafios em duas frentes, né? Tem um desafio do embarcador e tem um desafio da Total Express, né? Eu entendo que o desafio do embarcador é trabalhar com múltiplas plataformas, né? Não é o melhor modelo para ele, dado a necessidade de escalar isso, né? Então, quando você trabalha com muitas plataformas ao mesmo tempo, se esse for o caso, eu entendo como um desafio desse embarcador, tá? E olhando para a tecnologia, o nosso desafio aqui é principalmente quando a gente se depara com os tipos de integração, os tipos de funcionalidade por trás, né, do RP, por trás do gateway. Então, e cada gateway, cada RP, cada plataforma e-commerce trabalha numa dimensão técnica, né, com uma linguagem de desenvolvimento diferente, com um modelo de API diferente, com um modelo de integração diferente. Então, para nós aqui, dentro do nosso mundo de integrações, o desafio é estarmos conectados, estarmos prontos e conseguir nos adaptar a esses diferentes modelos, a esses modelos de tecnologia e funcionalidades que essas plataformas propõem ao mercado. Legal, maravilha. Então já vou até puxar esse gancho que você comentou aqui, perguntar, já adiantar para você também, quais são as parcerias que a gente tem aqui e quais são as características de cada uma delas, só para o pessoal acompanhar e entender certinho. Claro, vamos lá. Hoje a gente tem um ecossistema bastante grande quando a gente fala do ecossistema de e-commerce. O ecossistema de e-commerce, eu vou sinalizar aqui alguns segmentos, mas não serão todos, porque hoje de fato é bastante extenso. Mas a gente tem desde o momento onde eu tenho uma plataforma de e-commerce, que é onde uma loja.com, né, com domínio próprio, inicia a sua operação de venda. É uma plataforma onde eu vou ter um checkout único ali, um carrinho de compras para eu vender os meus produtos da minha loja.com individual, vamos chamar assim. Hoje a gente tem esse modelo de plataforma de e-commerce individualizado. Existem diversas plataformas e cada uma delas oferece um recurso diferente hoje para o mercado. Então a gente vai ter desde plataformas muito robustas para atender grandes players, a plataformas para atender o PME, do qual a gente falou lá no início.
Hoje, com parceria com a Total e com integração desenvolvida, que roda já há bastante tempo, tem diversas características muito positivas. A gente está falando de Magazord, a gente está falando de Nuvem Shopping, de Trade, Vetex, além de tantas outras. A gente bem falou aqui sobre modelos de RP. Eu não vou me aprofundar em termos técnicos, mas o RP ele nada mais é do que um software para fazer a gestão de uma loja virtual. Legal. Um RP é bastante conhecido no mercado como o software onde a gente também tem diversos modelos no mercado, mas hoje os mais utilizados, os recursos mais benquistos, né, quando um seller está fazendo a compra de um software desse, desde fazer uma gestão de estoque. Então é onde eu vou gerir o meu estoque ali, ou só para loja física, ou eu vou ter um único estoque com loja física e com loja virtual, com outras lojas que eu tenha em marketplace. A gestão toda da parte de documentação, então impressão de nota fiscal, impressão de etiquetas, toda a cadeia, né, de suprimentos, de o que eu tenho que realizar de compra. Se eu sou uma indústria, eu tenho uma loja virtual, tenho uma loja física, mas eu também fabrico as minhas peças. Então, existem muitos RPs no mercado que, além da questão burocrática de documentação, de gestão de estoque, ela também vem auxiliar desse seller na questão de matéria-prima. O que eu preciso comprar, qual tipo de tecido, a cor da linha, o botão, né, para o mercado de moda e assim por diante. A gente entra também na capilaridade de gateway logístico, ou algumas vezes a gente denomina como soluções logísticas, que entra de RPs, eu não comentei, mas a gente tem integração hoje com o Tiny, com Bling, com Millennium. Entre diversas outras que a gente ainda tem em esteira de desenvolvimento. Quando a gente parte para soluções de gateway logístico, né? O gateway logístico, ele vai trazer soluções, ele é um intermediador, ele não transporta de fato, mas ele vai apresentar as opções do mercado. Então, eu tenho um determinado lojista, esse gateway logístico vai entender qual é o público desse seller para poder ofertar, poxa, para esta determinada região, para este determinado público, a gente vai trabalhar preço, a gente vai trabalhar prazo, quais são as estratégias que serão envolvidas. E esse gateway logístico vai mostrar para o seller quais são as melhores opções de acordo com as características de transportadoras, de acordo com a estratégia que foi desenhada. E aí a gente está falando de frete rápido, estou falando de Frenet, de Intelipost, de Allpost, entre também tantas outras empresas das quais a gente tem no nosso portfólio de desenvolvimento e de parceiros. A gente não pode deixar de fora os hubs de marketplace. O que é um hub de marketplace? Diferente da plataforma de e-commerce que eu sinalizei, que ela vai trabalhar uma .com, né, uma loja.com individualizada, o hub de marketplace, o marketplace, como bem é conhecido no mercado, é uma espécie, fazendo uma analogia ao mundo físico, a um shopping físico de rua. Exato. Você entra no shopping, tem diversas marcas, diversas lojas diferentes, cada uma delas com o seu produto. Todas concentradas em um único lugar. Então é concentrado tudo num único lugar, o marketplace, e existem no mercado hoje diversos hubs de marketplace. Ao invés de eu precisar, eu enquanto lojista, ir fazer o cadastro dos meus produtos, fazer a gestão de marketplace por marketplace, eu contrato esse hub de marketplace, subo meus pedidos em centenas não, mas em dezenas de marketplaces de uma única vez, faço a gestão num único ambiente, numa única plataforma. E hoje os nossos parceiros de hub de marketplace, a gente está falando de N-Marketing, a gente está falando de Plug2, todos eles nesse formato de integração plug and play, trazendo bastante autonomia, bastante facilidade para que essas integrações aconteçam. Não parando por aí, como eu bem sinalizei, né? O ecossistema ainda é bastante grande. Aqui a gente está falando de oportunidades onde a gente tem de integração. Mas eu, enquanto área de parcerias, eu posso até dizer, se é um seller, está com alguma dificuldade de integrar, você não trabalha com essas plataformas que a gente está sinalizando,
traz a sua opção, traz qual é a sua necessidade, porque a nossa intenção de fato é estar plugado com o maior número de oportunidades Possível, dentro do né? mercado. É legal, eu queria até aproveitar esse gancho também para entender como é que essa construção, você como coordenador de parcerias, né, como essa construção de boas parcerias, elas podem influenciar positivamente numa operação logística diretamente. Vini, sem dúvida é o que nós falamos, né? A questão toda da automação, eu acho que isso faz com que cada vez mais a gente consiga facilitar a vida desse seller. Então, a facilidade vai se dar junto com um parceiro que traga pra gente, ofereça pra gente opções de tecnologia, que a gente possa estar numa constante evolução. Maravilha, mas depois dessa aula que a Sil deu pra gente Vini, aqui. o que eu falei pra você? Imagina, era com a Sil mesmo. Depois disso já pode encerrar por aqui. Não, mas realmente deu para entender claramente como que é esse caminho e muito bem explicado pela Sil aqui. Obrigado pelas informações, que olha, eu acho que depois dessas dicas da Sil aqui, você que não estava nem pensando nisso ainda, já está no caminho certo agora para seguir com uma integração que vai fazer parte do seu negócio e vai te ajudar nesse caminho, nessa construção, né? Aí só pra gente finalizar aqui, eu queria entender, mas pensando no futuro das integrações de e-commerce, né? Como que vocês acham que são as tendências futuras dentro dessa integração, desse mundo gigantesco que a gente abordou hoje aqui, né, de integração de e-commerce, e o que as empresas devem ficar de olho, devem observar nesse futuro? Acho que tem vários pontos, né, Gu, pra gente trazer. Desde quando a gente fala de inteligência artificial, eu acho que eu vou dividir essa pergunta mais com o Gu, com o próprio Márcio, porque eles estão ali na linha de frente em tecnologia. O que eu vejo, né? A Total está muito bem preparada através do nosso hub de tecnologia para estar à frente de todas as tecnologias emergentes de mercado, né? Então, inteligência artificial vem aí com um boom de frentes, né? Então vem também para auxiliar a gente desde o desenvolvimento, testes, ou até mesmo fazer de fato uma integração através de uma inteligência artificial. Talvez daqui a algum tempo nós nem estejamos mais falando em integração, talvez esteja uma inteligência artificial por trás aí, fazendo toda a integração de uma forma totalmente otimizada, né? Então a gente tá acompanhando isso. Serviços de nuvem, eu acho que é um ponto primordial, dá visibilidade, dá monitoria para possíveis erros. E eu acho que no final do resumo dessa evolução tecnológica, acho que tem 3 pilares aí que a gente pode considerar: performance, custo e experiência, né? Então, através desses 3 pilares, unindo tudo isso à evolução da tecnologia, a gente está num bom caminho para oferecer os melhores serviços para os nossos parceiros e para os nossos clientes. Não sei se o Marcião quer complementar. Vou falar os 2 mestres aqui. Não, mas esse ponto... Assim dando uma aula. Aulas cria aqui pra gente. Não, e a evolução da tecnologia, ela tá cada vez mais assustadora, até eu diria, né? Muito rápido. A velocidade das coisas nos impressiona. Exatamente. Ela vai estar justamente atrelada para esse caminho também, para acompanhar, né? E pegando só um gancho, o Gu falou sobre inteligência artificial, e essa semana a gente conversando um pouco com a nossa analista de qualidade, e ela está fazendo uma validação de um processo que usa justamente inteligência artificial fora do mundo de integração. Mas é muito legal você ver isso na área de tecnologia da Total. Quando você fala de inteligência artificial, de analista, você vê isso sendo usado na prática, sabe? Muito legal. Realidade aumentada, é muito legal, é muito divertido. Legal, já vou até puxar um gancho aqui, convidar o pessoal também para vir falar especificamente sobre esse assunto, voltado para todas as tecnologias que a Total tem aqui dentro. Eu acho que vai ser um assunto de extrema relevância e mais um tema de episódio aqui pro nosso Totalcast, né? Maravilha. Mas, pessoal, queria encerrar aqui agradecendo muito a presença de vocês. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. O prazer foi todo meu, Vini. Obrigado, pessoal. Acho que conseguimos trazer um pouco aqui do nosso cenário, né? Do nosso mundo. A Sil com a experiência de parceria, trazendo todo o contexto. O Gu aqui, o mestre da integração aqui da Total. Eu acho que é isso, acho que foi muito legal o papo, acho que foi gratificante. Com certeza, super esclarecedor aqui pra gente, né? Gustavão, muito obrigado também pela sua participação. Vini, foi um prazer estar aqui, compartilhar com vocês aí conhecimento, aprender um pouquinho mais e também deixar disponível aí para os nossos clientes nos acionarem. Exatamente. Né? Desafios é o que a gente gosta. Com certeza. E Sil, bom,
Muito obrigado por essa aula que você deu aqui pra gente hoje. De verdade, assim, é um lado que é muito específico e muito técnico, às vezes, para quem é mais leigo, eu mesmo, no caso. Então, as informações que vocês trouxeram aqui, todo o conhecimento de vocês foi super relevante pro papo de hoje. Muito obrigado pela participação. Vini, eu que agradeço. Trabalhar ao lado desse time para mim é muito gratificante. Márcio, Gu, são pessoas que me ajudam no dia a dia. O pouco que eu sei, que eu pude contribuir. Certeza que a gente todo dia tem alguma coisa nova para aprender. Então, quando formos aprendendo coisas novas, vai ser um prazer vir trazer novidades. Por favor. E não só isso, eu peço para todos os sellers ou todo mundo que esteja nos assistindo que enxergue uma possibilidade de um novo parceiro para que a gente faça integração tecnológica, que nos acione, que faça contato, porque é isso, como o Gu bem disse, o Márcio, o que a gente mais gosta é de desafios, né? Queremos estar integrados com toda a cadeia. Perfeito, pessoal. Muito obrigado pela participação. E você que acompanhou a gente, muito obrigado pela sua presença. Fiquem ligadinhos que tem muito mais novidade, vários episódios do Totalcast por vir. Por hoje a gente fica por aqui, agradeço a participação de todos e até a próxima. Tchau, tchau.